Olá a todos, Shalom, Shalom, tudo bem com todos vocês? Obrigado por estar conosco em mais uma reflexão com o pastor de pijama. Hoje eu quero falar sobre um pecado que constantemente a gente tem visto aí dentro do nosso sistema, seja internet, seja TV, pessoas, e a gente vê que isso é como se fosse uma doença que prolifera. A mentira. A mentira, segundo o dicionário, é o efeito de mentir, o ato ou efeito de mentir. É o engano, a falsidade, a fraude, e que se torna um hábito terrível. A Bíblia fala sobre a mentira como um pecado grave e algo que desagrada a Deus, e ela é condenada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, diversos versículos da Bíblia vão nos mencionar a condenação e associam a mentira, e é associado a mentira ao inimigo das nossas almas, que é o diabo, descrito como o pai da mentira. No Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 11, diz assim: não furtareis, nem mentireis, e nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, também diz que a língua mentirosa é como uma das 7 coisas que Deus ele abomina. No Novo Testamento, Jesus afirma lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que mentem estão seguindo os desejos dele. Então veja, a Bíblia, ela associa a mentira a uma grande destruição de relacionamento no meio da sociedade, porque ela gera falta de confiança e ela tem explicitamente a exclusão de Deus na vida da pessoa. Em Apocalipse 22:15, é uma palavra extremamente dura, que os mentirosos são mencionados como estando fora da presença de Deus e da salvação. Olha, nós somos tentados a todo momento a mentir. E existem várias causas que você pode cometer uma mentira. Primeiro pela vergonha e o medo de falar a verdade, temendo consequências. Mas eu quero que você saiba uma coisa: a mentira, a consequência dela é muito pior, porque ela abrange tanto a nossa parte emocional, social e também espiritual. Então, a Bíblia, ela nos adverte sobre isso, para que digamos a verdade uns para com os outros. Que você reflita que a mentira tem dividido famílias, tem dividido grandes amigos, tem dividido pais e filhos. Os filhos, principalmente numa época da puberdade, quando começa a entrar na pré-adolescência e adolescência, eles têm muito medo de falar a verdade porque temem algum tipo de sanção ou castigo.
Eu sempre orientei meus filhos que enquanto eles falassem a verdade, eu jamais os exortaria de forma severa e de forma bem corretiva. Eu me lembro que todas as vezes eu insistia que eles não se desviassem de falar a verdade. Quando a pessoa ela cresce aprendendo a mentir, dificilmente essa pessoa deixa esse hábito, se não for por intermédio do temor de Deus. Então a mentira, ela infelizmente, ela tem sido o precursor de tantos problemas e tantas dificuldades. Olha, a mentira é um pecado que destrói a nossa moral, o nosso caráter, ele distorce a nossa personalidade e ela nos constrange e nos envergonha diante de muitas situações. Existe um ditado popular que diz que a mentira ela tem perna curta. Então veja, aquilo que está encoberto, você pode ter certeza, um dia vai ser descoberto. Então você pode esconder algo por algum tempo, mas um dia isso virá à tona. Então pense bem, sofra as consequências de falar a verdade quando se comete erros, do que mentir para fugir de sanções ou de repreensões e de correções. Que você guarde isso no seu coração. Isso é algo que nós citamos através da palavra de Deus, mas humanamente falando, mesmo você que não tem uma religião, ou você não segue a palavra de Deus, mas Deus, Ele não te fez para viver esse tipo de situação. Que Deus abençoe vocês grandemente, em o nome do Senhor Jesus.